Um homem alegre e sensível. Um homem habitado pela poesia, pela literatura e pelo teatro. Assim era Joaquim Benite, nas palavras do cenógrafo e amigo Jean-Guy Lecas. Este ano, na 30ª edição do Festival de Teatro de Almada, a primeira sem Joaquim Benite, que nos deixou no ano passado, a homenagem ao seu fundador faz-se na programação. As companhias que chegam de toda a Europa trazem questões que retomam uma discussão antiga deste grande senhor do teatro português. Como vai andando o nosso mundo? No palco do teatro, a história constrói-se peça por peça. Há 30 edições que o Festival de Almada é protagonista desta arte ancestral. Em 1984, Joaquim Benite criou uma mostra de teatro amador que se transformou num dos mais importantes festivais da Europa. Eu acho que uma das facetas importantes desta iniciativa que nós temos é realmente o facto de se encontrar muito relacionada com a própria população, com as entidades locais, com as coletividades, etc. Desde então, foram muitos os atores e encenadores que percorreram os palcos do festival. Cruzar linguagens e gerações e criar um teatro multimodo, tal como Joaquim Benite dizia, era uma das grandes preocupações do encenador. Naquela altura havia uma ideia que era procurar públicos diferentes, não é? Em Lisboa era o público, enfim, o público ao teatro era aquele público tradicional, que chamávamos de público burguês, não é? E havia a ideia de procurar novos públicos, ou seja, aquelas pessoas que não tinham o hábito de ir ao teatro, mas que podiam constituir futuros públicos para um teatro que se desejava renovado e diferente e não sei o quê. Agora, já sem o fazedor de teatro, a atitude perante a arte continua noutros rostos, mas com a mesma vontade. Houve um jornal que chamou ao Festival de Almada, disse que esta 30ª edição era o ano zero. Não sei se será um ano zero, é um ano de continuidade, sobretudo. Nos últimos 10 anos, Rodrigo Francisco trabalhou ao lado do encenador, assumiu a direção artística do festival e da Companhia de Teatro de Almada, depois da morte de Joaquim Benite, em dezembro. O Festival de Almada foi criado como uma mostra de teatro amador, por um homem que, em 77, decidiu sair do Teatro da Trindade para ir para Almada, para uma sociedade recreativa, onde não havia teatro e onde havia, sobretudo, um público que estava mais apto para o teatro de experimentação que ele queria fazer na altura do que o público de Lisboa. E o desenvolvimento que se faz até aos anos 90, no sentido de tornar um festival no maior festival internacional do país, foi sempre no sentido de este diretor do festival e de uma companhia se confrontar com o que se fazia de melhor no mundo. Portanto, essa também é a nossa linha. Nós não queremos trazer espetáculos medíocres para mostrar que somos melhores. Pelo contrário, trazemos os espetáculos para aprendermos com eles também. Para além do teatro, há ópera, concertos, colóquios e exposições como a de Adriana Mulder, na Casa da Cerca. Mas neste festival, a memória faz presente pelas mãos do cenógrafo Jean-Guy Lecas, que homenageia o amigo e o homem Joaquim Benite, que o desafiou com a ideia de construir uma escola de cenógrafos. I met him 15 years ago and we became good friends. And we have maybe the same kind of training together. We were not learning theater in the school. We were autodidact. When we worked together, for instance, it was very quick to understand each other. And in 1 hour, we have do everything, and then after I have time to work on a model and make a plan. Não construíram a escola de cenógrafos, mas tornaram real o teatro que agora tem o nome do encenador. Joaquim Benite dizia-se apaixonado por grupos humanos, porque era na partilha com os outros que se sentia realizado. Em pequeno, brincava com os canhotos dos bilhetes de teatro que o pai trazia para casa. As palavras e a escrita sempre fizeram parte da sua vida. Foi jornalista em vários jornais da época, poeta, crítico e dirigente desportivo. Mas o teatro sempre foi a sua paixão. Primeiro como ator, depois como encenador. Nos anos 70, criou o grupo de teatro de Campolide, que mais tarde se torna a Companhia de Teatro de Almada.
Joachim Benit has the first shoes at 10 years old. So he learned what means to learn by this, not to be taught, but to learn by yourself. Comecei a fazer teatro no Campo Limpo Atlético Clube como uma forma de pôr à experiência, de me confrontar com o próprio exercício. Aprendi muito, verifiquei que muitas das coisas que eu tinha aprendido teoricamente, na prática, eram diferentes e tive que reaprender tudo desde zero, não é? I think the nature of Joachim was more to speak, so that's why theater was perfect. Finally, for him, he became one of the most important directors in Portugal. Este ano, o Festival de Teatro de Almada, para além da homenagem a Joachim Benit, afirma-se na continuidade pela aposta na diversidade estética. Fizemos sobretudo numa época em que se fala, em que se procura começar a fazer um certo apagamento histórico. Quisemos lembrar aqueles que em Portugal começaram a fazer teatro ainda antes de 74 e que pertencem a uma geração, eu diria, heroica, e que é responsável pela existência do teatro independente português. Nós sabemos que as condições em que trabalhamos não são as ideais, mas elas existem, ainda que precárias, graças ao trabalho dessa geração de pessoas. Esta 30ª edição marca o regresso à Almada de 3 dos mais destacados criadores do teatro europeu contemporâneo: Peter Stein, José Luís Gomes e o Teatro da Cornucópia de Luís Miguel Sintra. A Europa estará em diálogo nas várias salas que, entre Almada e Lisboa, constroem uma ponte de dramaturgia. Um dos destaques é o ciclo de teatro nórdico, que questiona a ligação entre o clássico e o contemporâneo. Vai ser interessante ter essas duas Europas, talvez não em confrontação, mas em diálogo, e tentarmos perceber através do teatro que discursos se fazem hoje em dia na Europa. Ao todo, são 28 espetáculos em 63 sessões durante 14 dias, num festival de teatro com uma atitude de diálogo e atenção ao outro. O Teatro Municipal de Almada, também conhecido como o Teatro Azul, toma agora o nome do saudoso Joachim Benit. Continuamos na margem sul do Tejo. Em 1978, Joachim Benit mudou-se para Almada com a sua trupe de teatro. Queria encontrar outros públicos, diferentes daqueles que o acompanhavam com o grupo de Campo Limpo desde 1970.